fundo do poço, tanto tempo na droga, cocaína, maconha, crack, tem que traficar para poder sustentar o vício, porque, infelizmente, alguns outros vícios vêm por causa do primeiro vício. Quantos se tornam comerciantes do próprio corpo, numa vida sexual desregrada, se prostituindo para manter o seu vício? Quantos passam a roubar? Quantos passam a traficar? Porque nessa altura vale tudo para sustentar o próprio vício. Então, quantas pessoas, além do vício da droga, contraíram outros vícios para manter a droga na sua vida? Então, é muito complicado. E se não é a misericórdia de Deus, bom, um dia você precisou de ajuda. Você passou a querer essa ajuda. Exatamente. Como é que a comunidade Pantocrator surgiu na tua vida? Então, assim, falando desde o começo, né, Dunga, a minha mãe trabalhava na casa do fundador da comunidade. E eu fiz alguns retiros na comunidade em 94, 95, no primeiro retiro. Durante ainda a sua juventude, quando você já estava usando a droga. Você chegou a fazer retiros lá? Cheguei, da minha mãe, vai, né? Então, para fazer a vontade dela, né? Não de Deus nem a minha. Aí, acabei indo no primeiro retiro, levei droga no retiro, né? Foi eu e um amigo meu, acabei levando 3 papelotes de cocaína, e à noite, né, foi usar, enfim, a cocaína virou um líquido, não conseguimos usar. Como é que foi isso? Você sabe dessa história, hein? Então, eu sabia dessa história quando eu cheguei na comunidade. Eu entrei na comunidade em 2000 e eu soube que tinha um rapaz que tinha levado droga no retiro, mas que não tinha conseguido usar. E, de repente, depois, quando a gente se conheceu, eu fui descobrir que o rapaz era ele. A droga virou água. Isso, exatamente, virou um líquido, né? E era uma casa de retiro lá, e eu conhecia a região, tinha uma favela próxima, e falei, não, vou pular aqui, vou lá comprar e volto para cá, né? Mas nisso aí ficou a noite inteira. Debaixo da janela tinha 2 cachorros. Eu não colocava a cabeça para fora, os cachorros já começavam a latir. Falei, nossa, não vai ter jeito de sair, né? E aí fiz alguns retiros, depois fiz mais 3 retiros, né? E sumi, não participei de mais nada, sumi. Aí é onde que eu fui ter um encontro de novo com Jesus e conheci a comunidade, já era Pantocrator, foi no velório da minha mãe, né? Como é que foi isso? No velório da sua mãe. Bom, sua mãe Exatamente. trabalhava na casa do fundador da comunidade. Isso ela já tinha parado de trabalhar. Quando ela morreu, já fazia, acho que 10 anos que ela já não estava mais lá. Mas a comunidade foi presente. Exatamente. Meu irmão, ele era membro da comunidade na época, né? E assim, quando eu descobri que a minha mãe ia morrer, né? O médico falou pra gente que não tinha mais jeito, só um milagre, né? E foi onde que eu comecei a usar mais droga ainda. Falei, já vou acabar com a minha vida também, né? Tudo que eu mais amava na minha vida era minha mãe. E comecei a usar, e, né, nesse tempo aí do sofrimento dela de 1 mês. Aí teve um dia que eu usei muito, Eu estava junto com uns amigos meus, eles falaram, cara, você é louco, você vai morrer desse jeito e tal, né? E os caras, para com isso. Aí fui para casa numa depressão, minha mãe já não levantava mais da cama. E nisso, tinha um amigo meu que estava internado. Ele tinha saído da internação. E ele me ligou, eu lembro assim que eu estava em casa, né? Era 7 horas da manhã, ninguém estava acordado, eu com a Bíblia na cara, assim, chorando, sabe? Não aguentava mais aquela vida. A minha mãe, ela entrava no quarto, quando ela estava boa, tudo, Dunga, ela vinha para trabalhar, ela vinha assim, ela colocava a mão em mim, ela começava a rezar por mim, sabe? Pedindo para Deus tirar o dos vícios, da droga. Nossa, ela saía para trabalhar, aquilo ali, sabe, me moía por dentro, cara, acabava comigo, né? E esse amigo me ligou, falou, Rodrigo, vamos para a missa e tal, ele tinha saído de uma internação. E eu falei, não, Marco, eu não vou, né, eu tô nessa situação, cheguei assim em casa e tal. Mas assim, não deu 5 minutos, esse cara apareceu em casa. Acabei indo para a missa com ele, né? Ali já começou a ter um encontro, assim, sabe, com Deus, né? E a partir daquele dia eu fiquei sem usar droga. Aí minha mãe foi internada, na segunda-feira ela foi para o hospital, e ficou 5 dias no hospital, depois sedaram ela, né? E nesses 5 dias, eu não ia no hospital ver ela, eu achava que a minha mãe ia voltar. Aí meu pai chegou e falou, não, vai lá ver sua mãe, que é o último dia que você vai falar com ela, né? E fui para o hospital, entrei lá,
E fiquei lá, acho que 3 horas conversando com ela, Dunga, e chegou um momento que eu falei para ela, mãe, não estou usando mais droga, né? E eu me lembro que ela olhou para mim assim, cara, com aquele sorriso, cara, e começou a chorar e falava, nossa, Deus ouviu minhas orações. Deus ouviu minhas orações, né? E ela falava para mim, não, vai embora, que amanhã a mãe está lá, vai fazer uma janta para você gostosa e tal, e vai ficar tudo bom, tudo certo, eu estou bem. E, na verdade, não era, né? Já sedaram ela, aí ela veio falecer. Aí, no velório, estava no velório, um desespero, não conseguia chegar perto do caixão, né? Aí começou a chegar o pessoal da comunidade. Começou a chegar o pessoal, alguns estão aqui na plateia. E eu comecei a olhar para aquele povo e falei, nossa, de onde que é esse povo? Acho que está no velório errado, né? E aí vieram perto de mim, meu irmão já chegou, né? Aí todo mundo me olhando com aquela cara de assustado, todo mundo sabia da minha história, né? Meu irmão já tinha falado para todo mundo. E o Nilton sentou do meu lado. Nunca tinha visto o Nilton na minha frente. O Nilton sentou do meu lado e ali eu comecei a chorar, nervoso, chorar. E naquele momento o Nilton colocou a mão em mim, ele deu um abraço em mim assim, e certeza que ali ele começou a rezar por mim. E eu comecei a sentir uma paz tão grande, mas tão grande, parece que ele enfiou a mão dentro do meu coração assim, arrancou tudo aquilo que tinha dentro do meu coração, aquele desespero, aquela dor, arrancou uma tonelada nas minhas costas, sabe? Me deu uma paz tremenda ali, sabe? Eu não tinha coragem de ver minha mãe no caixão. E depois que ele rezou por mim ali, eu fui lá, vi ela, voltei, sentei do lado dele, mais calmo. Nunca vi o cara, comecei a falar minha vida inteira para ele. O que eu passava, o que eu usava, né? As minhas dificuldades. E ele começou a perguntar para mim, falar, você quer sair? Eu falava para ele, não, cara, não tem jeito, são 18 anos, não tem mais como sair disso aí. Você está entendendo? Querer, eu quero. E ele falava para mim, não, você confia em mim? Confio, né? Não tinha mais jeito, para mim aquilo ali era a última chance, confio. Aí ele me convidou para ir no retiro, no raio-x. Foi aonde que eu peguei e falei para ele, mas quando vai ser? Semana que vem. Eu falei, pô, semana que vem não dá. Tem uma viagem marcada, não dá para me ir. Né? Ele falou, não, mas você não quer mudar de vida? A decisão é agora, você tem que ir agora, né? E começou a falar. Eu falei, não, Nilton, é isso mesmo, eu vou no retiro. Aí na outra semana teve o retiro, eu lembro que eu cheguei na porta da comunidade, meu pai me deixou, falei, não quero nem olhar para trás, não quero nem ver ele embora. Desci do carro chorando, entrei para dentro da comunidade e ali eu, em silêncio, assim, não conhecia ninguém, só o Nilton, e comecei a falar para Deus, né, em silêncio, falar, meu Deus, eu estou aqui, faz sua parte porque eu não aguento mais essa vida que eu tenho de droga, de usar droga, de chegar em casa arrebentado, né, aquelas depressão que, nossa, mata qualquer um, horrível isso. E foi aonde que eu fui para o retiro. Eu fui para o retiro com meu coração aberto, cheguei lá, né, para mim tudo novo aquilo lá, uma recepção, acho que todo mundo sabia da minha história lá. E eu lembro que eu falava para Deus, né, no começo do retiro, eu falava, nossa, me faz que nem essas pessoas, Senhor, eu quero ser assim. Eu quero sentir isso daí que ele sente, eu quero ser assim. E foi aí o primeiro, assim, depois dos retiros, que eu tive esse contato com a comunidade de volta. Deus intervém na nossa vida. Eu acabei de dizer isso no comecinho do bloco. Ele jamais interfere. Ele deu uma coisa para nós que, bem usada, é uma maravilha. Chama-se liberdade. Mal usada, é um desastre. Né? A libertinagem, por exemplo. Então, Deus deu. E o que Deus dá, Ele não toma. Ele deu. E Ele quer que nós voltemos para Ele de uma maneira espontânea. Né? Mesmo que essa espontaneidade venha depois de muita dor. Né? Vamos dizer assim, o Rodrigo, a mãe está morrendo, faleceu. Né? A gente sabe o sofrimento que nós causamos às nossas mães, aos nossos pais, aos nossos irmãos, quando a gente está num caminho errado, e só a gente não vê, é claro, né? A gente tem um ponto de vista e a família tem os outros pontos de vista, e a gente fica só com o nosso, e a gente é egoísta, a gente não quer um outro ponto, não quer o ponto de vista da irmã, não quer o ponto de vista do irmão, não quer o ponto de vista da mãe, do pai, a gente quer o nosso. Então, aquele negócio, nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, é assim que eu sou. Né? Então, a gente faz as pessoas sofrerem, e elas sofrem porque nos veem sofrendo.
Elas não estão usando drogas, elas não estão enfrentando polícia, elas não estão fugindo de lá de traficante, elas não estão apanhando na rua, elas não estão acabando com a saúde. Não, elas estão tendo a vida delas normal. Elas se cuidam, elas comem bem, elas dormem bem, elas estudam, elas trabalham. Mas só que elas nos veem, vê a pessoa drogada e sofre ao ver o sofrimento da pessoa. Então, isso é uma dor muito grande. Porque você não pode chegar na pessoa e arrancar o coração dela, ou então enfiar alguma coisa no coração dela. Você tem que esperar a pessoa querer. E que bonito quando você passa a querer. Talvez você que esteja nos vendo nesse momento, esteja passando por essa situação. Talvez você esteja usando drogas. Talvez você tenha colocado aí na TV Canção Nova, até por acidente, digamos assim. A gente sabe que é uma providência divina. Mas para você é um acidente. Caiu aqui. Que canal é esse? Que cara é esse falando isso? Né? De repente, você é essa pessoa que está sofrendo e as pessoas que te amam sofrem de te ver sofrer. E Deus quer entrar na tua vida. Só que Deus só entra quando você passa a querer. Então, a sua parte é apenas essa, meu brother. É querer. Estender a mão, como o Rodrigo fez. E a comunidade Pantocrator, e assim como tantas outras comunidades, tantos retiros de jovem, de adulto, acampamentos, tantas hoje iniciativas que existem que podem ajudar você, basta que você queira. Mas a sua parte é essa, querer. Mesmo que você faça igual o Chaves, foi sem querer, querendo. Né? Você quer, mas não quer. Mas pelo menos você dá permissão. Olha, eu não quero, mas pode entrar. Está entendendo? Só falta isso, é só isso que lhe cabe. Meu brother, como é que é receber um jovem assim, nessas condições? Aliás, como é que foi para você ir naquele velório e se aproximar do Rodrigo e já começar essa obra maravilhosa? Bom, para mim, o velório sempre foi um sacrifício muito grande, inclusive da minha família, meus pais sabem disso, nunca gostei, assim, eu acho que não sei se tem alguém que goste, né? Mas eu nunca preferi ir, né? E na comunidade, como faço parte da comunidade de vida, quando tem algum membro da comunidade que perde algum parente, né? Algum parente acaba falecendo, nós, a comunidade de vida, passamos a noite lá, até porque a gente tem essa disponibilidade para estar junto com a família, né? E naquela noite que eu soube que a mãe dele tinha falecido, eu falei para o Senhor, quando eu saí da nossa casa, eu falei, Jesus, me dá uma missão nessa noite, porque eu não sei, eu não vou conseguir ficar lá a noite inteira. E quando eu cheguei lá, eu vi o Rodrigo, o irmão dele veio me falar, falou, Nilton, vê se você consegue ajudar meu irmão não está bem, tá? Falou um pouquinho assim, né? E eu vi, ele andava de um lado para o outro, não conseguia chegar perto do caixão, e eu cheguei perto dele, né, me apresentei para ele e falei assim, vem aqui comigo, e fomos para longe, assim, um banco onde tinha, longe onde estava todo mundo, né? E eu falei para ele, o que está acontecendo? Ele falou, minha mãe queria que eu parasse de usar droga, minha mãe queria que eu parasse, queria que eu parasse. Eu falei, mas você quer parar? E aí ele começou a contar toda a história, né? E aí ele começou a chorar bastante, né? Chorava um choro muito desesperado, assim. E naquela hora eu não tinha o que falar mais. E aí foi quando eu abracei o Rodrigo, né? E comecei a rezar dentro de mim, falando, Senhor, toca, toca, toca. Eu não tenho o que dar, a não ser agora o amor, a acolhida. E aí, depois que ele foi acalmando, e eu rezando ali por ele, eu falei, Rodrigo, você quer mudar? Ele falou, quero. Eu falei, não, você quer mudar? Estou perguntando, você quer mudar? Ele falou, quero. Eu falei, então, você confia em mim? Eu não te conheço, eu te conheci agora, eu sei que é difícil eu te pedir isso, mas diante de tudo que você está vendo até agora, eu te pergunto, você confia? Você confia que eu posso tentar te ajudar de alguma maneira? Ele falou, confio. Então, ó, daqui uma semana nós vamos ter um retiro de afetividade e sexualidade, e eu quero que você vá nesse retiro. Aí ele ainda falou, não, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei, não tem problema, você vai nesse retiro. Aí ele falou assim, mas daqui uma semana eu tenho uma viagem com meus amigos para São Tomé das Letras. Eu falei, então você vai desmarcar essa viagem e você vai no retiro, se você quiser. Se não, está aqui o que eu posso te ajudar. Aliás, uma viagem, nada contra São Tomé das Letras, mas a gente sabe da fama. Quer dizer, já tinha coisa armada aí, né? Muita, né? Já tinha, né? E aí foi quando a gente conversou ali um pouquinho, né? E eu senti, como uma missão muito pessoal, Deus me dando o Rodrigo como um filho espiritual naquela noite, né?
naquela madrugada. E aí ele me levou próximo do... Não sei nem se ele lembra disso. Ele me levou próximo ali no caixão da mãe dele, que até então ele não conseguia. Eu falei, vamos lá, vamos lá. Aí ele falou assim, mãe, esse aqui é o Newton e ele vai me ajudar, né? Você lembra disso? Que você falou isso? Você falou, esse aqui é o Newton e ele vai me ajudar. Eu vou sair das drogas, né? E naquela hora nem sabia o que eu tinha que falar, né? Eu fiquei abraçado com ele e eu falei, olha, eu não posso voltar aqui no enterro, mas está aqui o meu telefone, me dá o seu telefone. No dia seguinte a gente já se falou, eu liguei para ele, aí ele foi para a comunidade, foi para o retiro e aí foi quando tudo começou a acontecer, né? E uma amizade surgiu também a partir desse momento de dor. E tudo tem jeito. Tudo tem jeito. Basta a gente querer acreditar. Tudo tem jeito. O seu problema não é maior do que a solução que Deus tem para ele. Nenhum problema é maior do que a disposição que Deus tem de resolver. Nenhum problema é maior do que o amor, do que a misericórdia. Nenhuma falha humana, nenhum erro, nenhum pecado é maior do que o amor de Deus por você. Só precisa que você queira, mais nada. Porque aí se inicia, se desencadeia. É claro que vai haver fases, como, por exemplo, você recaiu. Né? Não foi? Você teve o seu primeiro encontro. A gente sabe que se livrar das drogas não é assim da noite para o dia. Pode acontecer também, porém a gente sabe que é uma luta. Né? Mas vamos falar primeiro, antes de falar da recaída, vamos falar desse momento maravilhoso. Quer dizer, esse retiro foi um marco na tua vida. Foi um marco na minha vida. Na verdade, assim, já no velório, né, Dunga? Porque foi uma experiência muito forte, assim, com Deus, sabe? Que Deus usou o Newton, né? Como, assim, no momento que ele começou a orar por mim ali, e, nossa, na hora que ele falou que ia embora, minha vontade era falar para ele, não, cara, não vai, fica aqui, sabe? Fica aqui comigo, que naquele momento eu já peguei uma confiança nele, sabe? Assim, não, esse cara vai me ajudar. E aí começou, né, Dunga? Começou a frequentar a comunidade. Eu lembro, assim, que aí eu deixei, né, tudo, né? Não tinha dinheiro, porque tinha dinheiro até para receber de algumas pessoas que devia até droga. Eu falei, não, deixa para lá isso, vida nova. Eu saía da minha casa, eu ia a pé para a comunidade, sabe? Sem vontade, mas falava, não, tem que mudar de vida, eu vou mudar de vida. E nisso o meu irmão também, né, me deu maior força. Meu irmão, nossa, em 20 minutos ele me ligava. Sabe, o Newton, mais algumas pessoas da comunidade, todo mundo preocupado, não, liga que, né, o cara pode recair logo no começo, e ia para a comunidade de a pé, cara. Eu saía lá da minha casa, das 5 quilômetros da comunidade, eu ia embora a pé para lá, voltava, e logo depois, assim, depois de um mês, já arrumei um emprego, né, comprei uma moto nova, e comecei a ir na comunidade, fazer amizade na comunidade, né, tem alguns irmãos aqui, Jonathan, que um grande irmão também. E assim, aí começou o grupo, Sempre Fiel, de um tempo, né, Newton? O Dunga, o Sempre Fiel começou para o Rodrigo. Por causa dele. Exatamente. Eu, o Cristiano e o Jonathan, eram os três que a gente começou esse trabalho, porque a gente recebia muitos jovens nos nossos retiros com problemas com drogas, e a gente sentiu Deus nos pedindo um grupo que trabalhasse com isso, e o nosso primeiro participante foi o Rodrigo. Nós fazíamos o grupo para ele, os três ali, cantava e rezava e partilhava. Era um grupo... 3 animando e 1 recebendo. Exatamente. Legal que eu chegava lá e dose tripla. E aos poucos ele foi trazendo também outros amigos, foram vindo mais pessoas também, aí o grupo foi tomando um corpo. Né? Quer dizer, o grupo eu chegava no grupo e chegava só eu lá, né? Pelo menos umas 3 semanas que teve o grupo. Chegava só, eu falava, então, não vai ter o grupo, né? Só veio ele, falou, não, vai ter sim. Eu vou fazer o grupo para você. O grupo começou a ser fiel por causa que tenha um, né? Mas vamos fazer o grupo. E aí, ajoelhava ali, os caras ficavam 2 horas rezando por mim ali. Durante o grupo. Overdose. Mas, aí começou o grupo, chegar mais gente no grupo. Mas quem está em casa agora deve estar pensando assim, pô, mas esse cara não recebeu pressão do meio que ele vivia para desistir dessa caminhada. Os antigos amigos cobravam isso? Não, nenhum. Não. Hoje, assim, não tenho muito contato com ninguém. Às vezes... naquele início, naquele comecinho, não, também? Não. Porque... Então, realmente, a gente chama isso de livramento de Deus. Assim, Deus já começou também a cortar essas raízes do mal, digamos assim. Tipo, né, andava junto, tudo, mas hoje, quando encontra,
eles olham para mim e falam, nossa, cara, isso é um milagre, sabe? Do que eu vivi, o que eu vivo hoje. Reconhecem em você que foi um Reconhece, milagre. entendendo? Que é um milagre. Uns olham assim e falam, nossa, você está com um brilho, você está diferente, você está mais bonito, sabe? Há controvérsias. É. Tô brincando. Com certeza está mais Você bonito. tá entendendo? Mas assim, na boa, ninguém me forçou nada, não, sabe? Na boa, saí. Bacana, bacana, isso é legal. Cabeça erguida, não devo para ninguém, não, sabe? Aliás, eu quero mandar um recado bacana, educado, gentil, a todos vocês que de alguma forma estão no tráfico, de alguma forma, ou para sustentar o próprio vício, ou porque não tiveram uma outra oportunidade, porque o contexto da vida levou você a ser, infelizmente, aquilo que você hoje é, mas você não é isso. Um recado bacana. Volta para Deus. Você tem uma vida inteira para você se dar bem, para você ser feliz, para você deixar a sua marca, para você construir algo. Você tem uma vida inteira. Só que, eu volto a dizer aquilo que eu disse no começo do programa. Esta vida inteira, vamos lá, 80 anos. Puxa, 80 anos é muito tempo, hein? Puxa, 80 anos, imagina. 80 anos é muito tempo. Realmente, é muito tempo. Mas esses 80 anos são divididos em fases. Né? A fase da infância, a fase da adolescência, a fase da juventude, a fase da vida adulta, depois a fase anciã, né? A melhor idade. E as fases são menores. Né? E em cada uma dessas fases existem algumas coisas próprias dessa fase. Estudar, por exemplo. Claro que também se estuda depois de adulto, mas aquela base é ali na adolescência, na juventude, a faculdade. Depois o primeiro emprego, aqueles primeiros relacionamentos com o chefe, com o subordinado, né, com o companheiro de trabalho. Tudo isso são fases que, se não acontece naquela determinada fase, as outras fases vão sendo proteladas e vai complicando a vida. Vai complicando. Pô, estou com 50 anos, não tenho emprego, não casei. Não... Por quê? O que você fez quando era para fazer? Usei drogas. Meu irmão, sai dessa. Mas sai mesmo. E constrói a sua vida. Constrói.